A chuva batia com força na janela da pequena casa suburbana em Nova York enquanto Emily terminava de preparar o jantar. O cheiro de lasanha caseira preenchia o lar simples, mas acolhedor. Ela olhou para o relógio na parede, o coração apertando. Já passava das 9 da noite e o seu marido, Richard Lancaster, ainda não tinha chegado a casa. Richard sempre tinha sido um homem ambicioso, determinado a conquistar o mundo. Quando se conheceram, ele era apenas um jovem de origem humilde, cheio de sonhos, enquanto Emily trabalhava numa cafetaria para ajudar a pagar as despesas da mãe doente. Eles apaixonaram-se perdidamente, mesmo sem dinheiro, eram felizes. Emily acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer dificuldade. Com o passar dos anos, a carreira de Richard começou a decolar. O seu talento para os negócios levou a fundar uma empresa de investimentos, e com o tempo, a sua fortuna disparou. Emily sempre esteve ao seu lado, apoiando as suas decisões, sacrificando seus próprios sonhos para ajudá-lo a ter sucesso. Mas quanto mais rico Richard ficava, mais distante se tornava. Nas últimas semanas, ele estava frio, distante. Passava horas ao telefone, saía de casa sem dizer para onde ia e, quando voltava, evitava o olhar de Emily. No fundo, ela sabia que algo estava errado. Nessa noite, depois de esperar durante horas, Emily finalmente ouviu o som das chaves na porta. O seu coração disparou. Ela correu para a sala e viu Richard entrar, com um ar cansado, mas sem nenhum traço de culpa. "Estás atrasado outra vez", disse ela, tentando esconder a angústia na voz. Richard suspirou, afrouxando a gravata. "Tive uma reunião importante. Sabes como é o meu trabalho, Emily." Ela mordeu o lábio, segurando as lágrimas. "Richard, só quero entender o que está a acontecer conosco. Mal olhas para mim, quase não falas comigo. Costumávamos ser tão próximos." Ele desviou o olhar e foi até o bar, servindo-se de um copo de uísque. "As coisas mudam, Emily." "Eu mudei." Essas palavras perfuraram seu coração como uma lâmina afiada. Tu conheceste outra pessoa, não foi?" A sua voz tremia. Richard ficou em silêncio por um momento e depois soltou um suspiro impaciente. "Emily, não quero mentir para ti. Sim, a outra pessoa." O mundo dela desabou. "Como pudeste fazer-me isto? Estive ao teu lado em todas as dificuldades. Sacrifiquei tudo por ti, Richard." Ele olhou para ela com um olhar frio. "Eu sei, e estou grato por tudo. Mas eu quero mais, e tu, bem, já não fazes parte disso." As suas palavras bateram como um murro no estômago. Emily sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. "Quem é ela?" perguntou, com a garganta a apertar. Richard deu um gole no uísque antes de responder. "Uma modelo, Bella deu. Ela faz-me sentir vivo como não me sentia há anos." Emily sentiu a bile subir-lhe a garganta. Uma modelo, claro. Agora que tinha dinheiro, queria viver uma fantasia com uma mulher deslumbrante. "Então é isso, vai simplesmente deitar-me fora como se nunca tivesse significado nada para ti?" Richard não respondeu. Simplesmente foi até o quarto, pegou numa mala que já estava feita e dirigiu-se à porta. "Tomei a minha decisão, Emily. Tu mereces alguém que se encaixe na tua vida, e eu mereço alguém que se encaixe na minha." A porta fechou-se atrás dele e, com ela, todos os sonhos de Emily desmoronaram. Nos dias que se seguiram, Emily ficou em choque. A casa parecia vazia, o silêncio insuportável. Jornais e revistas logo estavam cobertos de histórias sobre a nova vida de Richard ao lado da deslumbrante Bella. Eles participavam de eventos luxuosos, viajavam pelo mundo e exibiam a sua felicidade nas redes sociais. Amigos em comum começaram a evitá-la. Emily percebeu que, agora que Richard era milionário, ela já não pertencia àquele mundo. Tentou seguir em frente, mas a dor era esmagadora. À noite, perguntava-se se Richard alguma vez a tinha amado de verdade. E, ao olhar para fotos do ex-marido sorridente ao lado da sua nova musa, uma semente de vingança começou a brotar dentro dela. Ele tinha-a descartado, mas um dia iria arrepender-se disso. Os dias arrastavam-se como um pesadelo sem fim. Emily não conseguia comer, nem dormir. Cada canto da casa parecia assombrado pelas memórias do homem que um dia jurou amá-la. O sofá onde viam filmes juntos. A mesa onde partilhavam jantares repletos de risos. O quarto onde fizeram promessas que agora pareciam mentiras. Era tudo um cemitério de memórias. A humilhação era insuportável. Os tabloides e sites de fofocas não paravam de falar deles.
Richard Lancaster e Bella Dew eram o casal do momento. A modelo desfilava ao lado do magnata como um troféu, vestida com roupas de estilistas, diamantes e uma felicidade que parecia zombar da dor de Emily. Ela tentou ignorar, mas as imagens estavam por toda a parte. A internet estava cheia de comentários cruéis sobre como Bella era uma melhoria para Richard, insinuando que Emily nunca tinha sido boa o suficiente para um homem como ele. Então veio o golpe final. 2 semanas depois, Emily saiu para comprar mantimentos no mercado local, com a cabeça baixa, tentando evitar os olhares de pena e os comentários sussurrados. Mas ao passar por uma banca de jornais, os seus olhos foram atraídos por uma manchete brutal. Richard Lancaster finaliza divórcio. Modelo Bella deu vista com um anel de noivado de 3 milhões de dólares. O estômago de Emily revirou-se. 3 milhões de dólares. Por que doía tanto? O dinheiro nunca tinha significado nada para ela. Mas saber que Richard comprará um anel de vários milhões para Bella, enquanto descartava como um fardo velho, era um corte profundo e cruel. Ela virou na viela mais próxima e desabou em lágrimas. Mas, em meio aos soluços, algo mudou. Já não era tristeza. Era fúria. Emily passou dias em silêncio, a refletir. Ela podia passar o resto da vida a chorar, afundar-se na tristeza, ou podia transformar a sua dor em algo muito mais poderoso. Uma noite, sentada à velha mesa da cozinha, pegou num bloco de notas e começou a escrever. Cada memória, cada sacrifício, cada humilhação que Richard lhe tinha feito passar. E ao lado delas um único objetivo. Vingança. Mas não qualquer vingança. Ela não queria simplesmente magoá-lo. Ela queria que Richard sentisse a mesma dor que ela sentiu. Ela ia destruí-lo. Emily sempre foi inteligente. Antes de casar, tinha o sonho de se tornar uma empresária. Mas para apoiar Richard, ela abdicou de tudo. Agora era hora de reconstruir a mulher que ela nasceu para ser. Com o pouco dinheiro que lhe restava, Emily inscreveu-se em cursos de finanças e investimentos. Se Richard tinha se tornado magnata, ela podia aprender a jogar o mesmo jogo. No início foi difícil. O mundo dos negócios era dominado por homens como Richard, arrogantes, implacáveis, dispostos a esmagar qualquer um que parecesse fraco. Mas Emily já não era fraca. Ela estudou dia e noite, absorvendo cada detalhe sobre o mercado financeiro, investimentos e estratégias de negócios. O conhecimento que Richard demorou anos a adquirir, agora ela também o tinha. Vendeu a casa que antes partilhavam. O lugar onde tinha sido traída já não seria sua prisão. Pegou no dinheiro e investiu na sua própria consultora. Começou pequeno, trabalhando com mulheres que, como ela, tinham sido traídas, abandonadas ou subestimadas. Pouco a pouco, a sua reputação cresceu. Meses passaram e Emily começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Aprendeu a lidar com investidores, negociar contratos e construir alianças estratégicas. E então o momento que ela esperava chegou. Soube que Richard estava a expandir os seus negócios e precisava de novos investidores para um projeto multimilionário. Foi aí que Emily soube que a sua vingança estava apenas a começar. Tinham passado 2 anos desde que Richard Lancaster abandonou Emily. A mulher frágil e quebrada que ela foi um dia tornará-se alguém completamente diferente. Emily já não era a esposa devota e submissa que sacrificou tudo por um homem que a descartou como um objeto velho. Não. Agora ela era uma mulher poderosa. Após anos de trabalho árduo e estudo incansável, a sua consultora financeira tinha crescido exponencialmente. Inicialmente, o seu foco era ajudar mulheres que tinham passado por situações semelhantes, esposas traídas, mulheres à procura de um novo começo. Mas à medida que a sua influência no mundo dos negócios aumentava, Emily percebeu que podia ir ainda mais longe. Diversificou os seus investimentos, construiu alianças estratégicas e, em menos de 2 anos, tinha se tornado uma força no mercado financeiro. O seu nome agora era respeitado nos mesmos círculos de elite onde Richard se movia. Mas Emily ainda não tinha terminado. Agora era a hora do golpe final. Emily sabia que Richard estava a expandir os seus negócios. Ele queria entrar na indústria tecnológica e precisava de investidores de peso para dar vida à sua visão. O seu novo projeto, Lancaster Innovations, exigia um enorme investimento financeiro. E foi aí que Emily viu a oportunidade perfeita. Usando a rede que tinha construído ao longo da sua jornada, posicionou-se discretamente entre os investidores interessados no projeto de Richard. Eles não faziam ideia de que Emily conhecia o homem que estavam a considerar apoiar melhor do que ninguém. Mas Emily sabia uma coisa.
Richard sempre foi movido pelo ego. Amava o jogo dos negócios. Mas mais do que isso, amava vencer. Ele nunca suspeitaria que a mulher que descartou se tornaria sua maior inimiga. Após meses de acompanhamento cuidadoso da situação, Emily finalmente conseguiu o que queria. Uma reunião com Richard. Mas ela não ia como Emily Lancaster. Esse nome já não existia. Agora ela era Emily Carter, CEO de uma empresa avaliada em 1.000 milhões e uma das mulheres mais influentes das finanças. Quando Richard recebeu a notícia de que a renomada Emily Carter estava interessada em investir no seu projeto, ficou extasiado. Sabia que, se conseguisse o apoio dela, outros investidores seguiriam. O que ele não sabia era que Emily Carter era a mesma mulher de quem ele se afastou sem sequer olhar para trás. Na noite da reunião, Emily escolheu seu traje com precisão cirúrgica. Um vestido preto elegante, maquilhagem impecável e um olhar frio e calculista. Ela já não era a esposa frágil que chorava sozinha em casa. Quando chegou ao restaurante luxuoso onde a reunião ia acontecer, um assistente recebeu-a e conduziu-a até a mesa privada. E então ela viu-o. Richard Lancaster ainda era um homem encantador, vestido com fatos caros e um sorriso confiante. Mas havia algo diferente nele. Talvez fossem os sinais do tempo. Ou talvez a incerteza de um homem que começava a perceber que o seu império não era tão sólido quanto parecia. Ele levantou-se para cumprimentar, completamente alheio a quem estava sentado à sua frente. Senhora Carter, é um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi falar muito de si, disse Richard, estendendo a mão. Emily apertou-a com firmeza, o sorriso enigmático. O prazer é todo meu, Sr. Lancaster. Richard puxou uma cadeira para ela, sem ter ideia de que estava prestes a enfrentar a maior queda da sua vida. Durante o jantar, Richard apresentou com confiança o seu projeto, falando como um homem que acreditava estar no controle total. Explicou como a Lancaster Innovations tinha potencial para revolucionar a indústria tecnológica, prometendo retornos astronômicos. Emily ouviu atentamente, fingindo estar impressionada. Parece uma proposta interessante, Sr. Lancaster. Gosto de investir em ideias inovadoras. Mas diga-me, quais são os riscos envolvidos? Perguntou, testando-o. Richard sorriu, como se já tivesse ensaiado a resposta. Quase nenhum. Claro que sempre há desafios neste setor. Mas com os investidores certos, este será um dos empreendimentos mais lucrativos dos próximos anos. Emily inclinou-se ligeiramente para frente, estreitando os olhos. Quase nenhum, diz? E quanto às suas dívidas acumuladas nos últimos meses? Ou ao contrato de vários milhões que perdeu recentemente? Richard piscou algumas vezes, apanhado de surpresa. Como sabe disso? Emily sorriu, dando um gole no seu vinho antes de responder. Faço os meus deveres antes de investir, Sr. Lancaster. Sei mais sobre a sua empresa do que imagina. A tensão no seu rosto tornou-se evidente. Mas isso não é um problema. Tentou disfarçar. Com o investimento certo, esses pequenos contratempos serão resolvidos. Emily recostou-se na cadeira, cruzando as pernas com elegância. Pequenos contratempos. Eu chamaria de um colapso financeiro iminente. Richard empalideceu. O que queres dizer com isso? Emily colocou um envelope sobre a mesa. Dentro estavam documentos detalhando cada falha financeira da empresa de Richard, cada dívida, cada erro estratégico, cada lacuna orçamental. Ele pegou os papéis e começou a folheá-los, o suor formando-se na testa. Como conseguiste isto? Perguntou, incrédulo. Emily inclinou ligeiramente a cabeça e sorriu. Eu conheço-te, Richard. Sei como fazes negócios, os teus hábitos, as tuas fraquezas. Passei anos a estudar como óperas. Foi nesse momento que Richard finalmente a olhou. Realmente a olhou. E nesse instante, caiu-lhe a ficha. Emily. O seu nome escapou-lhe dos lábios num sussurro chocado. Ela sorriu, satisfeita com o pânico no rosto dele. Sim, Richard. A tua ex-mulher. A mulher que atiraste fora como se fosse nada. Richard ficou em silêncio por um momento, a mente a tentar processar o que estava a acontecer. Tu planeaste isto? Emily inclinou-se para frente, os olhos frios como gelo. Não. Foste tu que me entregaste isto numa bandeja de prata. A tua arrogância trouxe-te até aqui. Achaste mesmo que podias destruir-me sem consequências? Que eu ficaria naquela casa para sempre a chorar por ti? Richard engoliu em seco. Pela primeira vez, ele não estava no controlo. Emily levantou-se lentamente,
pegando na sua mala. Eu não vou investir em ti, Richard. Na verdade, vou garantir que nenhum investidor sério coloque um único cêntimo no teu projeto. A tua empresa vai afundar, e eu vou ter lugar na primeira fila para ver acontecer. Ela inclinou-se mais perto e sussurrou. Tu ensinaste-me que o mundo não é feito para os fracos. Agora é a tua vez de aprender essa lição. E com isso, ela virou costas e foi-se embora, deixando Richard sozinho. A ruína à porta. O nome Emily Carter estava a causar ondas no mundo dos negócios. A mulher que tinha sido abandonada sem nada há 2 anos era agora uma das investidoras mais influentes dos Estados Unidos. A sua ascensão no mercado financeiro tinha sido meteórica. Mas não foi sorte. Foi estratégia. Emily estudou, aprendeu e construiu alianças. Conectou-se com os investidores certos, estabeleceu uma reputação impecável e tornou-se alguém respeitado. Enquanto Richard Lancaster vivia no luxo, alheio ao facto de que o seu império estava a desmoronar-se por baixo dele, Emily trabalhava nos bastidores, à espera do momento perfeito para lhe tirar o tapete debaixo dos pés. Agora, esse momento tinha chegado. Richard estava desesperado por investidores para lançar a sua nova empresa, Lancaster Innovations. Mas o mundo financeiro era impiedoso. Ninguém investia sem garantias sólidas. E Emily garantiria que essas garantias nunca chegassem. Usando as suas conexões, começou a espalhar informações sobre a instabilidade financeira da Lancaster Innovations. Ela sabia que Richard estava a afogar-se em dívidas ocultas, apostando tudo em promessas futuras e confiando inteiramente em investidores externos para manter o seu projeto de pé. Mas no mundo dos negócios, confiança é tudo. E Emily garantiu que a dele fosse completamente destruída. Dentro de uma semana, 3 dos principais investidores que Richard tentava conquistar desistiram dos acordos. Contratos que ele já considerava fechados desapareceram de repente. As manchetes começaram a questionar a estabilidade da Lancaster Innovations. Empreendimento ambicioso ou bolha prestes a arrebentar? O rei das finanças está a perder a coroa. Richard estava furioso. Quem está por trás disto? Gritava com os seus advogados. Mas não havia provas. Emily foi cuidadosa. Ela sabia jogar este jogo melhor do que ele alguma vez imaginou. E isso era apenas o começo. À medida que a empresa de Richard começava a ruir, Emily entrou no palco público com toda a força. Começou a dar entrevistas, posicionando-se como visionária, uma inovadora no mundo dos negócios. O seu nome ganhava força a cada dia. Então veio o golpe mais devastador para Richard. A prestigiada revista financeira Fortune Business decidiu publicar uma matéria especial sobre 2 figuras-chave da indústria. Emily Carter, a mulher que revolucionou o investimento feminino. Richard Lancaster, o magnata em declínio. A entrevista de Emily foi impecável. Vestida com fato branco elegante, postura confiante e olhar afiado como lâmina, respondeu a cada pergunta com elegância. Quando questionada sobre a Lancaster Innovations e a sua falência iminente, deu um leve sorriso e disse: há sempre espaço para novos negócios no mercado, mas só os bem preparados sobrevivem. Algumas pessoas acreditam que podem sustentar um império com arrogância e promessas vazias. Mas o tempo revela sempre a verdade. O impacto foi imediato. O mundo dos negócios começou a olhar para Richard com desconfiança. O que antes era um império intocável agora parecia um castelo de cartas prestes a cair. E Emily observava tudo a desenrolar-se, saboreando cada momento. Mas ela ainda não tinha terminado. Ela queria ver Richard quebrado, arruinado, destruído. E agora estava pronta para o golpe final. A esta altura, Richard estava desesperado. Tinha tentado de tudo para manter a empresa de pé, mas o dano já estava feito. As ações da Lancaster Innovations caíram a pique. Os poucos investidores que restavam começaram a retirar os seus fundos, e a empresa entrou em crise. Então Richard recebeu uma proposta inesperada. Uma proposta de investimento de Emily Carter. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o nome dela nos documentos. Emily, a investir em mim? Mas ele já não tinha opções. Se não conseguisse financiamento em breve, perderia tudo. Engolindo o orgulho, mas sem alternativa, Richard aceitou a reunião. E foi aí que tudo mudou. O restaurante escolhido para o encontro era um dos mais luxuosos de Nova York. O mesmo local onde, anos atrás, Richard levou Bella Deu para jantar, enquanto Emily chorava sozinha em casa. Agora, Emily é que estava no poder. Quando Richard chegou,
ela já lá estava, sentada com elegância, um copo de vinho na mão, o olhar fixo nele. Ela queria que ele sentisse cada segundo daquela humilhação. Richard aproximou-se da mesa e sentou-se à sua frente. Por um momento, apenas a observou. Ela estava irreconhecível. Esta não era a esposa devota e submissa que ele tinha abandonado. Esta era uma mulher fria, calculista e muito mais poderosa do que ele alguma vez imaginou. Então, Emily forçou um sorriso, tentando manter a compostura. Queres investir na minha empresa? Ela inclinou ligeiramente a cabeça, estudando. Não. O sorriso de Richard desvaneceu-se. O quê? Mas foste tu que marcaste esta reunião. Ela deu um gole no vinho e então disse calmamente. Fui. Mas não para investir. Só queria ver a tua cara quando percebes que perdeste tudo. A mão de Richard apertou-se em volta do copo à sua frente. Emily, ouve, eu sei que cometi erros. Ela soltou uma gargalhada baixa, quase zombeteira. Não, Richard. Tu não cometeste apenas erros. Tu destruíste-me. Atiraste-me fora como se fosse nada. E pensaste que nunca haveria consequências. Ele engoliu em seco. Ainda posso reconstruir a minha empresa. Emily interrompeu. Tu já não tens nada, Richard. Os teus investidores fugiram. Os teus negócios colapsaram. E a Bella deu? Ela foi-se embora no momento em que percebeu que já não tinhas dinheiro. O seu rosto ficou pálido. O quê? Ela sorriu. Ela abandonou-te. Tal como tu me abandonaste a mim. Irônico, não é? Richard não disse nada. Sabia que era verdade. Emily levantou-se lentamente, pegando na sua mala. Só queria que visses o que acontece quando se brinca com a pessoa errada. Mas agora minha vingança acabou. Já não preciso de ti. Olhou para ele uma última vez. Boa sorte, Richard. Vais precisar dela. Depois virou costas e foi-se embora. Richard ficou ali, sozinho, no mesmo restaurante onde um dia se sentiu no topo do mundo. Agora não era mais do que um homem quebrado, falido e abandonado. Emily Carter tinha vencido. Mas será que Richard aceitaria sua queda sem lutar? A vida de Richard Lancaster desmoronou em poucas semanas. O que antes era um império inabalável agora não passava de ruínas. Sem investidores, sem dinheiro e sem aliados, foi forçado a vender os últimos bens que lhe restavam para cobrir as dívidas. A mansão onde viveu com Emily e mais tarde com Bella Dale foi vendida. As últimas ações da sua empresa desvalorizadas até quase nada. E Bella desapareceu no momento em que percebeu que Richard já não podia sustentar o seu estilo de vida. Então veio o golpe final. Como uma faca no peito. Bella Dale foi vista em Paris a beijar apaixonadamente um jovem herdeiro bilionário. Richard provou o gosto amargo da humilhação. Agora ele não tinha nada. Nada. O homem que um dia tinha deixado Emily sem pensar duas vezes agora vivia no modesto apartamento alugado, bebendo uísque barato e lendo manchetes que zombavam da sua queda. Mas Emily ainda não tinha terminado. Ainda havia um último ato antes da cortina fechar. O último movimento. Emily tinha estado a observar de longe. Sabia que Richard tinha batido no fundo. Mas vingança não era apenas destruir alguém. Era garantir que essa pessoa nunca mais se levantasse. Foi então que teve uma ideia. Uma jogada final. Ela contactou um dos seus jornalistas de confiança e vazou documentos financeiros que expunham cada uma das falhas comerciais de Richard. Na manhã seguinte, a notícia espalhou-se como fogo. Exclusivo. A queda de Richard Lancaster. Como o antigo bilionário destruiu a própria fortuna. O artigo revelou tudo. Cada dívida, cada negócio falhado, cada decisão imprudente. Não havia saída. Richard já não era apenas um homem falido. Era motivo de chacota no mundo financeiro. E em meio a tudo isso, Emily saboreava sua vitória. Mas então algo aconteceu que ela não esperava. Nessa noite, Emily estava no seu luxuoso apartamento em Manhattan, saboreando vinho enquanto folheava as últimas notícias. Então o seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Emily, por favor, preciso falar contigo. É importante. Richard. Ela olhou para o ecrã, surpresa. Richard estava a pedir ajuda. Por um momento, ela riu. A ironia da situação era deliciosa. Mas então algo dentro dela hesitou. Por que ele estava a procurá-la? O que queria?
Após alguns segundos de reflexão, respondeu: amanhã. Mesmo restaurante. Se ele queria falar, ela daria essa oportunidade. Mas não por pena. Só queria ver o desespero no rosto dele. No dia seguinte, Emily chegou ao restaurante, com a postura impecável como sempre. Mas ao ver Richard, algo a surpreendeu. Ele já não era o homem confiante que a tinha abandonado anos atrás. Estava destruído. A barba desalinhada, olheiras profundas debaixo dos olhos, e a roupa outrora impecável agora muito menos refinada. Parecia um homem à beira do colapso. Emily sentou-se calmamente, cruzando as pernas enquanto estudava. O que queres, Richard? Ele respirou fundo, como se estivesse a reunir forças. Eu sei que me odeias, Emily. Sei que fiz coisas imperdoáveis. Mas eu preciso de ajuda. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Ajuda? Queres que eu te ajude? Richard baixou o olhar. Não me resta nada, Emily. Perdi tudo. O meu dinheiro, a minha reputação. E agora não sei o que fazer. Ela soltou uma risada seca. Interessante. E o que exatamente esperas que eu faça? Ele levantou o olhar e, pela primeira vez, Emily viu algo que nunca tinha visto nele antes. Vulnerabilidade genuína. Eu não quero dinheiro. Só não sei como recomeçar. Por um momento, Emily sentiu algo estranho. Não era pena. Era algo mais profundo. Durante anos, sonhou com este momento. Queria vê-lo quebrado, arruinado, a implorar. E agora que ele estava ali, derrotado, ela perguntava-se se odiá-lo ainda valia a pena. Ela inclinou-se para frente, os olhos afiados a analisar cada detalhe do homem à sua frente. Tu destruíste-me, Richard. Abandonaste-me como se eu fosse nada. E agora esperas que eu esqueça tudo isso? Ele soltou um suspiro pesado. Não. Sei que não mereço isso. Só não sei para onde ir a partir daqui. Um longo silêncio caiu entre os dois. Emily respirou fundo e então disse lentamente: Eu não te posso perdoar, Richard. Mas talvez te possa ensinar algo que nunca aprendeste. Como reconstruir. Ele olhou para ela, surpreso. Emily Carter era uma vencedora. E, pela primeira vez, Richard Lancaster estava disposto a aprender com ela. Emily observava Richard sentado à sua frente. O homem que um dia destruiu a sua vida agora estava em ruínas, a pedir orientação. Durante anos, ela desejou vê-lo assim. Sonhou exatamente com este momento, em que ele perceberia que a sua arrogância o tinha levado à própria queda. Mas agora que ele estava ali, vulnerável, ela perguntou a si mesma: será que era suficiente? Pegou no copo de vinho, girando lentamente o líquido antes de falar. O que exatamente queres de mim, Richard? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero dinheiro. Sei que não tenho mais nada para oferecer. Mas preciso de entender como recomeçar. Passei tanto tempo a pensar que era intocável e agora não sei o que fazer. Emily cruzou os braços, inclinando-se para a frente. E por que razão eu haveria de me importar? Richard sustentou o olhar com sinceridade. Não tens de te importar. Mas eu precisava de dizer isto. Um longo silêncio instalou-se entre eles. Por mais que o odiasse, ela sabia exatamente o que ele sentia. Ela também já esteve perdida. Também já acreditou que não havia saída. Mas a diferença entre eles era simples. Ela sabia como se reerguer. E agora tinha o poder de decidir o destino de Richard Lancaster. Podia destruí-lo completamente. Ou deixá-lo afundar-se sozinho. Emily Carter já não era a mulher ingênua que ele tinha abandonado anos atrás. Sabia exatamente o que precisava de ser feito. Respirou fundo e, com um olhar frio, disse: Eu ensinei-te uma lição, Richard. Agora o que fizeres com ela já não é problema meu. Levantou-se, pegou na sua mala e lançou-lhe um último olhar. Espero que tenhas aprendido. E então virou costas e foi-se embora, deixando Richard para trás. Ao sair do restaurante, Emily sentiu algo dentro de si. Pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente livre. Richard Lancaster já não importava. O seu ódio por ele tinha se dissolvido. A sua vingança estava completa. Nunca mais teria de olhar para trás. Tinha vencido. E, mais importante, tinha reconstruído-se. 6 meses depois, Richard Lancaster desapareceu do mundo dos negócios.
Sem dinheiro, sem aliados e sem reputação, tornou-se nada mais do que uma memória do homem poderoso que foi um dia. Alguns diziam que se tinha mudado para outra cidade, tentando viver longe dos holofotes. Outros acreditavam que ainda tentava dar a volta por cima, mas sem sucesso. Mas para Emily Carter, ele simplesmente já não existia. O seu foco estava no futuro. A sua empresa crescia a cada dia. E o seu nome tornará-se um símbolo para mulheres que tinham aprendido a nunca mais serem pisadas. E, pela primeira vez, Emily compreendeu a verdadeira essência da vingança. A maior vitória não era destruir alguém. Era provar que ninguém podia destruir-te.